Então, como nós estávamos falando sobre as classificações, aqui estão as indicações de órtese, certo? Caso vocês não tenham visto ainda, a gente pode colocar uma foto para cada tipo de órtese para vocês entenderem melhor, certo? Bom, as principais funções das órteses nesses pacientes vão ser para uma sustentação e uma manutenção do alinhamento biomecânico, porque a gente tem que lembrar que essas crianças estão em fase de crescimento. Então, se nós tivermos um desalinhamento durante essa fase de crescimento, é óbvio que nós vamos ter então alterações nesse padrão biomecânico, tá? E daí foi aquilo que a gente já discutiu, que as órteses elas são utilizadas para prevenir deformidade. Então, se durante o crescimento dessa criança nós não utilizarmos essas órteses para deixar esse paciente ter uma maturação e um alinhamento biomecânico consideravelmente bom, né, a gente vai ter então as disfunções, e essas disfunções vão trazer um alinhamento biomecânico. Essa criança ela não vai ter uma boa sustentação, certo? Nem depois, porque depois você vai querer colocar uma órtese nessa criança, e daí as órteses são feitas para prevenir uma deformidade em si. Como é que você vai querer colocar uma órtese numa criança com deformidade? Não dá, certo? E para funcionalidade, porque elas auxiliam na função. Nós temos órteses que elas têm sensores eletromiográficos, né? Elas, então, assim, eletroestimulação. Então, assim, a partir do momento em que esse paciente faz o passo, faz a deambulação, nós temos então o acionamento desses eletrodos nos determinados músculos que esse paciente tem aparesia e precisa ser estimulado para poder auxiliar na marcha. Então, não só isso, nós nem precisamos pensar nessas órteses que tem então esse sistema de eletrodos. Nós podemos pensar em qualquer outra órtese, como uma RGO, que vai ajudar a funcionalidade desse paciente marchar, entendeu? Tem um prognóstico de marcha, claro que não é uma marcha fisiológica, certo? Mas é uma forma funcional, ela dá função, tá? Como uma órtese suprapodálica, entendeu? Uma AFA articulada ou não articulada, todas elas vão dar então um suporte, vão prevenir a deformidade, vão dar funcionalidade, certo? Mas assim, os objetivos das órteses sempre vão ser esses, tá? A funcionalidade, a prevenção de deformidades, a manutenção, sustentação e alinhamento biomecânico. E esse alinhamento começa no pé, tornozelo, joelho, quadril, tá? Nós temos órteses que vão até o membro superior, até o tronco, então também vão prevenir diversas deformidades nesse tronco, certo? E proporcionar então um maior braço de alavanca durante a deambulação desse paciente, certo? Bom, os benefícios terapêuticos da utilização são tudo isso que a gente já falou ali atrás, certo? Mas a indicação também para algumas limitações de movimento, certo? Para não ser tão excessivo, porque esses pacientes eles têm uma paralisia flácida, então por não ter o controle, pode ter então um excesso na articulação pelo movimento e a paralisia flácida, certo? Como ali plantiflexão excessiva, exacerbação das curvaturas da coluna vertebral, né? Uma rotação interna excessiva da articulação coxo-femoral e da coluna. São mais legal ainda, vocês vão ver os tipos de órteses para a coluna, né? E daí vocês vão entender melhor em que momento nós podemos utilizar isso em benefício terapêutico para essas crianças, tá? Ali a gente já falou sobre o alinhamento biomecânico e a assistência ao movimento, que é a funcionalidade, né? Oferecer um apoio, né, de alavanca, auxiliar os músculos que são fracos e dar a funcionalidade, certo? Bom, então em 2004 nós tivemos então um sistema de classificação chamado FMS, tá? Que ele queria descrever a mobilidade funcional dessa criança que tinha essa deficiência, certo? Então assim,
isso ia auxiliar na equipe multiprofissional, né? Ou seja, na equipe de reabilitação. Então, baseado nessa necessidade e na utilização dos meios de auxílio para locomoção, né, tanto em paciente PC quanto em paciente com mielo, eles criaram essa classificação. Provavelmente vocês já devem ter visto essa classificação, tá? Mas ela é baseada dessas três formas: marcha domiciliar, escolar e a de comunidade, certo? A marcha domiciliar, ela vai ser somente até 5 metros e provavelmente vai se utilizar a marcha domiciliar pacientes como torácico, lombar alto, tá? Nós temos daí o escolar ou terapêutico, né, até 50 metros, esse paciente vai conseguir deambular. E nós temos o de comunidade ou comunitária, que vai até 500 metros. Então nós diferenciamos, nós classificamos, na verdade, o paciente de acordo para a sua deambulação de acordo com esses critérios: 5 metros, 50 metros e 500 metros, certo? Bom, além disso, nós vamos dar nota de 1 a 6 baseado na capacidade que esse paciente consegue deambular nessas 3 distâncias, certo? Então, quanto maior a nota aqui, melhor. Quanto menor a nota, não vamos dizer pior, mas menos funcional esse paciente é. Então, nós temos ali 1 para cadeira de roda, 2 para andador, 3 para 2 muletas, 4 para 1 muleta, 5 para pacientes independentes em superfícies planas e 6 para pacientes independentes em todos os tipos de superfície, certo? Então, segundo essa escala de funcionalidade, né, de mobilidade e funcionalidade, a gente baseia-se nisso, de 1 a 6, e utilizando as 3 distâncias para classificar esse paciente. A reabilitação do paciente com mielo, a gente tem que pensar assim, que toda criança que apresentar mielo meningocele, eles vão ter um tônus baixo, né? Vão ter um atraso no seu desenvolvimento motor, de discreto a moderado, daí vai depender do tipo de classificação, se é lombar, alto, baixo, se é torácico, se é sacral, certo? Mas assim, normalmente nós vamos trabalhar nessas crianças o controle de tronco, as reações de ajuste de postura ali, de troca de postura de gato para semi-ajoelhado, para em pé, certo? Prevenir todas as alterações biomecânicas que ele pode ter e auxiliar nas outras alterações, né, como neurológicas, urológicas. Esses pacientes, eles são muito propensos a criar padrões compensatórios durante a sua movimentação, né? Que nem o AVC lá, ele utiliza o quadrado lombar para fazer a tríplice flexão, né? Porque ele não tem força para fazer uma flexão de joelho num total, então ele usa o quadrado lombar. Então essas crianças, elas também vão criar padrões compensatórios para poder utilizar. Muitas vezes a gente não vai tirar esse padrão, porque realmente ele não tem capacidade para atingir o músculo chave para esse determinado movimento, mas nós vamos auxiliar da melhor maneira possível, e isso vai ser individual para cada paciente. Então, as aquisições na postura sentada, é importantíssimo que esses pacientes adquiram, tá? E até um marco para a própria evolução deles. Então aqui nós temos um exemplo de como trabalhar com essas crianças, tá? Variação de postura, tanto no ortostatismo como sem. A gente sabe que o ortostatismo é, assim, essencial para todo mundo. Nós precisamos fazer essas crianças ficarem na posição ortostática. Nós devemos combinar diversas posturas para esses pacientes, certo? De acordo com os seus níveis. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma maturação e uma melhora do seu padrão funcional e das suas estruturas musculares e articulares, certo? E isso vai proporcionar um desempenho motor eficaz para essas crianças. Então aqui o ortostatismo, né? Aí ó, redução da osteopenia, melhora do intestino e da bexiga, vai evitar as deformidades. Mais um pouco de ortostatismo e controle